Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 523, e Livro dos Médios, capítulo 14, agora é a pergunta de número 6. Então, você que assistiu o vídeo anterior, você percebeu que no final, ali nos 24 minutos mais ou menos, nós tivemos assim, como se fosse um apagão, mas não foi apagão. Nosso irmão Marcílio aqui, que dirige os trabalhos espiritualmente, ele, aqui, está aqui do meu lado, ele me disse, não siga por esse caminho, mude as coordenadas. Então, dizer assim é responsabilidade dele. Agora, mudar as coordenadas são minhas. Eu que tenho que mudar as coordenadas. Então, eu tenho que buscar algo que se assemelha. Então, não é fácil. Então, mediante certas situações, eu peço a vocês desculpas, porque depende, uns 90% depende de mim, uns 10% depende dele. Então, ele coordena tudo, né? Fica atento, a hora que ele percebe que não tá, ele pede para mudar as coordenadas, mas é assim mesmo, né? Então, olha a questão de número 6. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Aí os bons espíritos respondem, uma e outra coisa, né? Porque se nós formos analisar, o Kardec fez a pergunta de número 6, baseando-se na de número 5. A número 5, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Por isso Kardec fez a pergunta. Nesses casos, na número 6, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Uma e outra. Porque o indivíduo ali, desconhecendo que é médium, desconhecendo que é portador daquela faculdade, né, do magnetismo, ele pode por si próprio aliviar, né, curar as pessoas, uma vez que ele é portador daquele magnetismo. Mas é preciso entender que ele é médium. Ele é médium. Se não fosse, obviamente, ele não seria detentor daquela aptidão. Então, ele é médium, só que ele é inconsciente de que é portador daquela faculdade. Só que existe a não influência dos bons espíritos e a influência dele, porque ele desconhece,
E quando o indivíduo tem conhecimento, aí ali é empregado as energias dele, o magnetismo dele, a vontade dele, o desejo dele, mais o auxílio dos bons espíritos que o auxiliam. A questão de número 7. Pode transmitir-se esse poder? Kardec está perguntando se o magnetizador, se o médium de cura, ele pode transmitir esse poder, se ele pode transmitir esse dom a outra pessoa, né? Então, as leis divinas são tão sábias, mas tão sábias, que, olha só para você ver, o poder, não. Esse dom mediúnico, não. Esse magnetismo, não. Por quê? Porque esse magnetismo é erradicado. É dele, médium, é dele, o eu, é dele no corpo físico, é dele, espírito, é um atributo dele. Como, por exemplo, a inteligência é um atributo do espírito. O pensamento é atributo do espírito. O pensamento não é um atributo da matéria. Não é um atributo da matéria. É um atributo do eu, que habita aquele corpo. Então, pode transmitir-se esse poder? Eu, por exemplo, eu posso transmitir esse meu magnetismo para uma pessoa que não é portadora desse magnetismo? Eu posso dar um pouco desse magnetismo e digo assim à pessoa, ó, você não é médium curador, você não tem aptidão, você não tem essa faculdade, mas eu vou doar um pouco dessa minha faculdade, desse meu dom, desse meu poder magnético a você. E de hoje em diante você vai se tornar um médium de cura. Não, isso não pode. Não pode. O poder, resposta, não. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua, não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Então, eu não posso doar uma parcela dessa minha faculdade a ninguém. Eu não posso. Mas eu posso transmitir à pessoa o conhecimento que eu possuo, como trabalhar, como estudar, como lidar com estas energias. Porque às vezes a pessoa possui tudo que eu possuo. Só que ela,
por falta de conhecimento, por falta de disciplina, por falta de... Enfim, eu acho que eu já disse tudo, por falta de conhecimento, por falta de disciplina. Ela vai aprender a partir das minhas orientações como se tornar um médium por excelência. Vamos usar só esse termo simbólico. Então você entendeu? Eu a instruo. Você tem que agir assim, 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 assim. Olha, a disciplina do médium é essa. Você tem que se abster-se disso, disso. Você tem que se comportar dessa forma. Você tem que fazer desse jeito. Você entendeu? Olha aqui, O poder, não. Mas o conhecimento de que necessita, né? O conhecimento de que necessita. A pessoa, como eu já disse, vou repetir, a pessoa às vezes até possui o mesmo magnetismo que eu possuo. Só que ela nunca trabalhou aquela faculdade. Por isso ela desconhece que a possui. Então, ela trabalha, exemplifica através da disciplina. E depois de alguns meses, ela percebe que ela não é detentora dessa faculdade. Mas ela descobre que ela é detentora de outras faculdades, porque quase sempre é assim. A pessoa acha que é portadora de uma faculdade e de tanto estudar aquela faculdade, ela descobre que ela não a possui e acaba descobrindo aptidão, tendo aptidão por outras faculdades, né? Outros atributos. Como também, depois de uns 6 meses, 8 meses, 1 ano, ela realmente descobre: meu Deus, eu sou portadora dessa faculdade magnética, eu sou um médium de efeito físico, eu sou um magnetizador. Que isso? Eu posso curar as pessoas tocando nelas, abraçando-as. Como eu acredito nos espíritos, eu posso evocar os bons espíritos para que eles me auxiliem a auxiliar as pessoas. Graças a Deus, graças à orientação, graças ao conhecimento que fulano de tal me transmitiu, que pus em prática, que busquei a disciplina, que busquei na literatura espírita o conhecimento. Veja só, eu, 40 anos, depois de 40 anos na Terra, é que vim a descobrir que sou portadora dessa faculdade de cura. Então você observa o quanto é importante a orientação correta, a transmissão do conhecimento, a psicografia, a vidência, a audição, a afonação. Todos os médiuns, eles têm o dever
e a obrigação de orientar as pessoas que estão chegando. Porque ali a pessoa se vê crua, né? Como, por exemplo, a pessoa se vê ali como um macarrão antes de ser preparado, né? Não vamos pensar, a pessoa se vê como uma saquinha de farinha de trigo. Só aquela saquinha, só aquela, né? Uma saquinha de farinha de trigo. E chega à casa espírita como uma saquinha de farinha de trigo. Aí, lá na casa espírita, o conhecimento que os médiuns possuem, as orientações, leva a pessoa a trabalhar aquela saquinha de farinha de trigo. Uns, com o passar dos anos, vão aprender e entender que eles são que eles são capazes de transformar aquela farinha de trigo num bolo. Outros em rosquinhas, bolachas, né? Outros em pães e um tanto de coisas, né? De iguarias usando-se essa farinha de trigo. Então, todos nós somos portadores de faculdades, de dons. Dons que não temos conhecimento que existe, nem imaginamos quais são. Por isso, nós precisamos de pessoas sérias, numa casa séria, para nos orientar a seguir um rumo. Então, por exemplo, a psicografia é uma faculdade que eu posso dividir com outra pessoa esta minha faculdade de psicografia? Também não. Também não. Mas eu posso orientar a pessoa, como está escrito aqui, ó. Eu posso orientar a pessoa, eu posso fornecer a ela todo o conhecimento necessário a se tornar um médium psicógrafo, um médium psicofônico, vidente, de audição, audiente e outras faculdades mediúnicas. Faculdade mediúnica nenhuma pode ser transmitida, pode ser dividida. Pode pegar-se 1/4, 2/4 de mediunidade do médico e passar para o outro médico que não tem. Não pode. Mas aquele médium pode transmitir todo o conhecimento de como amealhar, de como disciplinar, de como auto se evangelizar aquela outra pessoa. Olha, não é interessante? A doutrina dos espíritos, gente, ela é demais, né? Então, olha só para você ver. O poder não, mas o conhecimento de que necessita. O poder de que necessita. Então, a pessoa vai aprender através de mim. Eu vou dizer a ela o que ela deve fazer. Ó, eu não posso transmitir o meu poder de magnetismo, minha mediunidade, mas eu posso te ensinar como amealhar. Às vezes você possui muito mais que eu e você não sabe. Está latente, né? Está latente em você.
Vamos trabalhar isso aí para acordar isso aí. E qual é a melhor forma de acordar? Conhecimento, disciplina, educação, né? No dom. Para exercê-lo. O conhecimento que necessita para exercê-lo. Quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder. Olha só. Quase todo mundo suspeita de que tem esse poder. Quase todo mundo. Eu acho que eu sou médio vidente. Eu acho que eu sou médio psicógrafo. Eu acho que eu sou médio audiente. Eu acho. Eu acho que eu tenho outros dons mediúnicos. Quase todo mundo suspeita de que ele é portador de alguma faculdade. Por isso, estas pessoas precisam conversar, receber orientação de médiuns sérios, numa casa séria, médiuns que há muitos anos estão trabalhando na doutrina, né? Você deve buscar aqueles médiuns, como por exemplo, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, ao passar próximo a um pé de laranja, você sabe que é um pé de laranja, porque você vê as laranjas lá no pé. Ao passar perto de um pé de jabuticaba, um pé de mango, um pé de mamão, você vê os frutos lá na árvore, não vê? Então, agora você passa próximo a uma árvore, você não vê fruto nenhum. Você vai se chegar e você vai procurar fruto, sendo que você já viu que não tem fruto nenhum? Essas casas meia boca, né? É um perigo buscar orientação nessas casas meia boca, né? Então, não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder. Esse ou outros, né? Se não acreditar que ele foi transmitido. Então, olha só. Se não acreditar que ele foi transmitido. Então, se a pessoa não acredita que ele foi transmitido, então é preciso transmitir aquele conhecimento àquela pessoa, incentivar aquela pessoa a trabalhar, a estudar de forma correta, né? De forma correta, porque todos nós somos suscetíveis das influências, tanto positiva quanto negativa. Nós só necessitamos de uma orientação correta. Se buscamos uma pessoa nobre para nos orientar, somos suscetíveis àquelas orientações, porque a pessoa correta nos orientou, então nós vamos evocar os bons espíritos, nós vamos agir corretamente a partir daquele momento em diante. Se nós recorremos a uma pessoa que não tem conhecimento, que é uma meia boca, coitadinha, nós somos suscetíveis também. Nós colocamos em prática aquilo distorcido que as pessoas nos transmitem. Então o professor ele costuma nos dizer: tudo aquilo que se começa errado, termina errado. Tudo aquilo que se começa certo, termina certo. Então, devemos averiguar a árvore
que nós a procuramos. Se você está com fome, você vai procurar uma árvore que não dá fruto? Não. A pessoa, observa para você ver, a pessoa no meio do pasto, no meio da mata, tal, ele está com a fome danada, de repente ele olha lá na frente e vê uma mangueira. Ele reconhece a mangueira. Ai, meu Deus do céu, vou ver se eu acho manga lá. E ele chega lá e encontra várias mangas e ele mata a fome, né? Mas ele olha lá para baixo e ele vê um pé de cedro. Aí ele pensa assim, madeira de lei, mas não tem fruto, não dá fruto. Então, quantos seres existem por aí que não produz e que não dá fruto nenhum? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas árvores que dão fruto, como tem muitas árvores que não dão fruto, mas depende de nós procurar aquela que dá fruto. Vamos para o próximo vídeo.